Caio, vamos lá. Você falou sobre a questão de Ezequiel, né? Chico, dá para tirar 40. essa garrafa da frente do relógio? Ótimo. Ezequiel 40. Obrigado. Né? Da fala de Jesus, do templo, né? Aquela história que você falou mais cedo. O cara fica assim: Caião, a escritura diz: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, Jesus que disse, né? Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado por Jesus, né? Pelo fato de ainda não ter sido glorificado. Então, o que ele falou para Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, não seria o Espírito, não era o Espírito Santo, Caio? Tem dois Espíritos aí na Bíblia? Eu claro não entendi que não, isso. né, meu filho? Claro que não, porque o Espírito Santo parava sobre as águas no Gênesis, na criação. É falta de instrução no Evangelho, entendeu? E é falta de lógica espiritual na leitura da palavra, que nem é lida. Primeiro não leem a palavra e depois só ouvem pregadores que não dizem coisa com coisa. Ora, se você não lê a Escritura e nem ouve aqueles que têm instrução minimamente lúcida e embasada, a cabeça fica perdida assim. Fica toda viajante desse jeito. E aí você cai toda vez que abre a Bíblia, lê um tópico, compara com outro tópico, porque não faz uma leitura de carreirinha, entendendo o espírito da Escritura. Jesus nunca pretendeu que a gente lesse a Escritura juntando um pedaço aqui, outro pedaço ali. Ele pretendia e pretendeu e pretende que a gente, quando leia a Escritura, entenda o espírito dele. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Lá em João 6, quando ele disse: quem não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. E os circunstantes, a multidão e até discípulos ficaram escandalizados com ele. Jesus disse: vocês não entendem nada. Não entendem nada, não tem sutileza, não tem capacidade de perceber a linguagem, a metáfora, a exemplificação, a simbolização. Vocês estão embrutecidos de percepção. Não estou falando de carne, não estou falando de sangue. Carne e sangue para nada aproveitam. As minhas palavras, no entanto, são espírito e são vida. Então, o que Jesus está dizendo, primeiro deva-se dizer que quando se diz Jesus disse isto com respeito ao Espírito Santo, que havia de ser dado e concedido aos que nele crescem, porque até aquele dia o Espírito não havia sido derramado, não havia sido concedido. É João quem está falando aquilo, fazendo uma alusão clara, direta, específica ao que aconteceu no dia de Pentecostes, quando houve aquele derramamento, que era uma promessa de Jesus, depois foi crescendo até o dia da sua morte, quando ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Está lá em João, capítulos 14, 16 e 17. Especialmente 14 e 16. Eu não vos deixarei órfãos, não fique turbado o vosso coração, não se entristeçam. Eu voltarei para vós outros, vocês não vão viver nenhuma orfandade. Meu Espírito habitará em vós, ele está convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Já está respondido aí. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo nunca não habitou conosco. Nunca. Antes de haver criatura humana na terra, nunca houve qualquer vida sem o Espírito Santo. O Espírito é vida. Conforme a gente leu aqui em Ezequiel 37 hoje, no Vale de Ossos Secos,
Aquilo ali aconteceu 600 anos antes do Pentecoste. E o texto é: vem, ó Espírito Santo, levanta esses ossos secos, porque nunca houve vida sem o Espírito de Deus. Que coisa difícil de entender. Sabe por que o bloqueio ficou assim tão intenso na cabeça de vocês? Por causa desses livrinhos de Araque que vocês leem por aí, desses teologuitos de coisa nenhuma, que ficam ensinando bobagens para vocês. Qualquer um que leia a Escritura sem ser pré-condicionado por doutrinações estranhas, estanques, por sistematizações que são só montagens, quebra-cabeça montados para o homem, para arrebentar a cabeça e o entendimento das pessoas. Qualquer um que não tenha sofrido esse tipo de influência, lê e entende com simplicidade, como meu pai, que nunca tinha lido nada, mas quando pegou a Bíblia pela primeira vez e minha mãe disse: comece a ler de Mateus e não de Gênesis, ele leu, se converteu em João 19, já estava convertido, leu várias vezes o Novo Testamento. Quando foi para o Velho, era sopa no mel, já estava tudo entendido. E aqui, por exemplo, não só o Gênesis começa dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Quando se fala o Espírito no Velho Testamento com E maiúsculo, é o Espírito Santo. É que a coisa é tão ruim que parece que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Parece que se alguém me chamar só de Caio, não sou eu. Ou se alguém disser: ô pastor Fábio, também não sou eu. Caião. Ô Caião, também não sou eu. Que só sou eu quando alguém diz Caio Fábio. É esse nível de reducionismo ao qual vocês chegaram. E também, como disse Jesus, o meu povo perece por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Você lê em qualquer lugar da Escritura. Agora mesmo eu caí ali em Jó. Está cheio de Espírito Santo em Jó. Mas para não sair falando que a minha cabeça está aqui borbulhando de uma quantidade enorme de textos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, deixa eu ler só o Salmo 104, versículo 30, que diz assim: envias o teu Espírito, com E maiúsculo, o teu Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele está falando da criação. Não está falando de uma reunião onde houve o derramamento do Espírito. Não, está falando da criação. Está falando do ecossistema, está falando de meio ambiente. Salmo 104. Envias o teu Espírito e eles, as criaturas, vegetais e animais e todas as coisas vivas, envias o teu Espírito e eles são criados. E assim tu renovas a face da terra num Pentecoste vegetal e animal contínuo. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por todas as suas obras, porque tu envias o teu Espírito e todas as coisas vivas que foram criadas continuam a ser criadas, a evoluir, a mutacionarem, a crescerem, a adaptarem-se. Todo esse trabalho de progressão evolutiva e criação evolutiva é obra do Espírito Santo na natureza, desde sempre. No princípio era o Verbo, no princípio era Deus, no princípio era o Espírito. Não tem nenhuma diferença. Qualquer tentativa de diferenciação acaba apenas provocando reducionismo doutrinário. Então o que Jesus disse ao Espírito Santo é a mesma coisa que Deus disse a Ezequiel: profetiza ao Espírito.
Porque sem que a tua mente seja iluminada, sem a ação de Deus, em qualquer fase da história, nada é criado, nem no mundo vegetal, nem no mundo animal, nem na dimensão existencial. Por exemplo, antes do Pentecoste, já se fala daqueles muitos sobre os quais se diz: e veio sobre ele o Espírito Santo e ele profetizou. O que aconteceu no Pentecoste foi uma universalização disso, cumprindo-se a profecia de Joel, você não lembra? Que Pedro mesmo, depois que o Pentecoste aconteceu, que aquela multidão de mais de 17 etnias diferentes que estavam em Jerusalém vieram aturdidas ver o que estava ocorrendo, Pedro se levantou e pregou e lhes disse: não fiquem assustados, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Eis que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todo mundo. No passado você via pessoas que eram tomadas pelo Espírito de Deus e viviam cheias do Espírito de Deus. Antes do Pentecoste, sempre houve gente assim. Mas eram algumas pessoas. A maioria experimentava os eflúvios da habitação do Espírito com os homens. Havia alguns homens que habitavam o Espírito Santo. E depois de Jesus, a promessa do Espírito Santo é para toda carne. Moços, meninas, meninos, virgens, velhos, velhas, sonhos, profecias, percepções que a gente vê acontecendo no mundo inteiro. Houve um salto quântico depois de Jesus na Terra. Um crescimento de percepção. Não dentro da religião, porque quanto mais religião, mais burrice. Você veja que as grandes revelações, as grandes percepções, as grandes descobertas, as grandes criações, os grandes achados, todos eles vêm do Espírito Santo. Ou você acha que Einstein era só um gênio? O próprio Einstein não pensava de si mesmo assim. Ele dizia que às vezes ficava o ano inteiro com uma coisa perturbando que ele não sabia o que era, e ele fazia cálculos para cá e pensava para colar e não conseguia chegar a lugar nenhum, até que um dia ele ia andando por um bosque e de repente tropeçava numa revelação, e ele diz: então eu não pensava, eu era pensado pela solução. Aí você diz: isso é heresia, Caio. Você que é o herege, meu filhinho querido. Não leu a Escritura, nem crê no poder de Deus. Porque o apóstolo Tiago, irmão de carne de Jesus, que escreveu a epístola chamada de Tiago, diz: pois toda boa dádiva, toda, qualquer uma, em qualquer lugar da terra, em qualquer pessoa, toda boa dádiva, toda descoberta, toda ciência, toda medicina, todo discernimento, toda arte, toda construção que promova a vida, a facilitação da vida, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, acerca de quem se diz que Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Não há relatividade disso, nem há limitação. O Espírito está se derramando, já se derramou e continuará se derramando sobre toda a carne. Sobre os que sabem, sobre os que não sabem. Sobre os que tiveram a informação, sobre os que não tiveram a informação. Porque Deus é livre para se manifestar para além de toda a questão. Então é óbvio, o que ele disse a Nicodemos é o que está dito em toda a Escritura.
Ou como se diz no início, por exemplo, do Evangelho de Lucas, sobre Simeão e Ana. Ou se diz de João Batista antes do Pentecoste acontecer. João morreu, foi decapitado antes de tudo isso. Mas o que é que se diz de João? Que esse menino será cheio do Espírito desde o ventre materno. O que é que se diz de Simeão? Que o Espírito Santo revelou a ele que ele estava diante da salvação do mundo. A mesma coisa de Ana, que era uma mulher piedosa, consolada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo deu a ela essa certeza de que Jesus era quem Jesus era. Então, por favor, parem com o reducionismo, entendam a diferença e leiam o meu livro. Se vocês lessem o meu livro, O Espírito Santo, Deus que vive em nós, se lessem, tudo isso está explicado nos detalhes. Para quem não quiser mais ter dúvidas sobre essas bobagens, leia o meu livro. Mostra aí, Gabriel, que o Braulio está fazendo sinal aqui que mostrou Já esse foi, negócio. ó. Tá aí, ó. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Tá aí, vá lá na loja do portal caifab.net, pegue, leia para você nunca mais ter dúvidas a esse respeito. Tudo isso está ensinado lá, tá bom?